sejam bem-vindos. Hoje eu trago um tema, educação familiar à luz da visão espírita. Vamos falar sobre família, laços de afeto, resgates espirituais. Eu sei que palestra para alguns não é nova. Quem nos acompanhou às jornadas de cultura espírita no Porto esteve a assistir a este trabalho, mas eu achei pertinente e achei muito importante trazer o trabalho hoje cá, para quem não esteve. E nunca é demais falarmos na educação familiar, porque é na base da família, na base de casa, na base em que nós nos propusemos na espiritualidade a reencarnarmos e auxiliarmos o núcleo família e vizinhos e por aí, que nós temos que trabalhar. E nos laços de afeto, os resgates espirituais fazem parte também da família. Eu irei iniciar com uma frase que está no livro SOS Família, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, que nos fala que família é um grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados. Nós já ouvimos muitas das vezes esta frase, reunidos por compromissos inadiáveis de reparação, graças à contingência reencarnatória. Ora, muito bem, a família, desse modo, e nós devemos entender que é um laboratório moral para as experiências de evolução, para nós evoluirmos, que moldam os sentimentos e trabalham as emoções. Isto para nós não é novo. A família é mesmo isto. Moldam os sentimentos e trabalhamos as emoções. E depois, eu vou-vos deixar com uma pergunta, para que sirva de reflexão para todos nós. O que é família senão o cenário onde o espírito encontra os maiores desafios e as mais belas oportunidades de crescimento? Fica para todos nós refletirmos sobre esta frase e no final da palestra nós iremos compreender o objetivo da família e o objetivo de realmente os resgates que trazemos das vidas passadas para esta. E eu vou iniciar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quase todos nós sabemos isto. Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Todos temos que fazer esta longa caminhada. Deus impõe, Deus nos convida. Vamos mudar a palavra. Deus nos convida para que nós consigamos, de alguma forma, chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Porque é nisso que está a expiação. Mas visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito, e nós não nos podemos esquecer que nós somos espíritos, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Há uma pergunta do Livro dos Espíritos, na 166, que nos diz mais ou menos isto. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Como é que a alma acaba-se de depurar? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Nós sabemos isso. E temos muitas existências. Mas para que nós consigamos de alguma forma entender o que é expiação, nós vamos falar um bocadinho disso. O que é expiação para nós? Espíritas ou aprendizes da doutrina espírita. Refere-se às consequências de atos cometidos em vidas anteriores. Isto é que é a expiação. O espírito passa por situações difíceis como forma de reparação. Para quê? Para aprendermos, para evoluirmos, para caminharmos. E nisto é que está realmente a expiação. É como se fosse uma espécie de colheita daquilo que nós semeamos. Mas nós temos que ter em conta que isto tudo não é punitivo. Deus não nos pune por nada. E nós temos que entender isto. Isto é sempre como fins educativos. Para nós todos consigamos entender que nós não temos um Deus castigador, nós temos um Deus de amor, um Deus que nos auxilia e que na nossa caminhada terrena, ao longo das nossas caminhadas terrenas, nós vamos de alguma forma fazendo o quê? Trabalhando o nosso ser, certo?
Depois temos a prova. Lembra-se da prova dos 9 que nós fazíamos antigamente? Acho agora que lembrei-me da prova dos 9. Na matemática nós fazíamos a prova dos 9 muitas das vezes, não é? E nós aqui também temos, o ser humano também tem uma prova, que é um desafio escolhido pelo próprio espírito, lá está. Para isso já temos que ter algum mérito antes de reencarnar. Serve para testar a sua força moral e a capacidade de superação. Ao vencer essas provas, o espírito avança e vai, de alguma forma, caminhando para patamares mais elevados. Vamos falar assim. Depois temos a missão. O que é uma missão? Ocorre quando o espírito reencarna com um propósito mais elevado. Geralmente para ajudar os outros ou contribuir para o progresso da humanidade. Espíritos missionários, nós temos que entender quem são esses espíritos missionários, são mais evoluídos e assumem tarefas importantes, mesmo que difíceis. Não nos podemos esquecer disto. Um missionário aceita tarefas mesmo que difíceis. No entanto, não nos podemos esquecer que todos nós temos uma missão, por mais pequena que seja. Então nós somos trabalhadores do mundo. Estamos cá numa tarefa de missão também. Uns mais pequenina, outros mais médios, outros mais elevados, mas temos sempre espíritos mais elevados que reencarnam no propósito de nos auxiliar no progresso da humanidade. E aos longos dos tempos nós temos vindo a ver isso. Vamos passar aqui para o livro Adolescência e Vida, de Divaldo e de Joana, que nos diz assim: nem sempre, contudo, a família é composta por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. É familiar isto, nas nossas famílias? Ou conhecem-se alguma das famílias que tenham mesmo este despropósito? Na maioria das vezes é formada com o propósito de ajudar os que se encontram em desvios a recuperarem-se dos erros morais e a repararem os danos causados noutras experiências reencarnatórias em que fracassaram. Nem sempre os laços de família são de afinidade. Vamos lá ver se nós começamos a entender realmente o que é verdadeiramente a família. Muitas vezes eles são formados por espíritos que têm históricos de conflitos, desentendimentos ou dívidas morais entre si. A reencarnação em grupos familiares permite a oportunidade de reconciliação, perdão, crescimento mútuo. E isto acontece muito nas famílias. Pais e filhos, irmãos e cônjuges podem ter sido adversários noutras vidas e agora convivem para reparar erros e a desenvolver o amor verdadeiro. Então nós por aqui já podemos entender de alguma forma o que é realmente a família, a importância da família no nosso mundo. Os laços de sangue, não nos podemos esquecer, resulta da simpatia e da afinidade dos espíritos. As dificuldades familiares que nós vamos tendo, como incompreensões, conflitos, abandono ou doenças, não são castigos, mas tais as provas que eu falei e expiações que visam o progresso espiritual. Cada membro da família tem um papel a desempenhar no mundo. Não é o papel principal da Adelaide Ferreira, estava aqui a música que eu me fui lembrar agora. Que eu sei que o tema, a família, mexe muito, porque o nosso maior trabalho, vamos lá ver se nós consigamos compreender, é na família, é ali que há os atritos. E eu às vezes brinco um bocado para descomprimir. O importante no meio disto tudo é nós, de alguma forma, o ser humano conseguir entender qual é o propósito de ter caído ou ter nascido. Ninguém cai de paraquedas, já vos aviso. Nem vimos nas cegonhas, nascemos porque temos necessidade de reencarnar naquela família para reparar ou para auxiliar, também pode acontecer, e às vezes as famílias são muito desestruturadas e não há muita afinidade entre uns e outros. Mas isto serve, ou o propósito da família, para nós, de alguma forma, aprendermos a amar. Se eu não amo na minha família A, B ou C, eu não posso amar Jesus. Se eu não amo o vizinho, ou o meu irmão, ou a minha irmã, ou seja lá quem for, que é a pessoa com que eu tenho mais dificuldade em lidar, ou que não me aceita, ou que eu não aceito, eu não amo Deus, eu não amo Jesus. Não é? Porque Deus é amor, e o amor é universal. E o amor sendo universal, nós temos que aprender a amar a todos.
E no sentido de amar a todos é compreender o patamar em que cada um está. Uns mais à frente, outros mais atrás, e muitas das vezes aqueles irmãos que são mais calcanhar daqueles, mais agulha, é para nos pôr à prova, é Deus a pôr-nos à prova. E nós temos que, de alguma forma, usar o conhecimento espírita para ultrapassar estas mesmas dificuldades. Como nós falamos aqui no meio disto tudo, estes abandonos, estas doenças, não são castigos, mas provas e expiações para nós progredirmos. Cada membro da família tem um papel. Que papel é este? Uns como instrumento de apoio, outros como desafios educativos. Tudo o que eu falei agora. Para nós entendermos, o lar é o primeiro campo de vivência do Evangelho, onde se aprende a perdoar, a servir, a respeitar e mais. E a amar. Nós aprendemos a amar. Porquê que nós aprendemos a amar? Porque começamos a ver, de alguma forma, o outro diferente. Começamos a entender o irmão diferente, a irmã diferente, o tio diferente, o pai diferente, a mãe diferente. E nós também somos diferentes. Portanto, é vários mundos dentro de uma casa, cada um com os seus pensamentos, com a sua maneira de ser. A família funciona, e Joana de Ângeles nos fala, como um laboratório de experiências, de reencontros e de reparações. Mas aqui não há nada disso, nós aqui somos todas famílias perfeitas, certo? Tentamos. Tem dias que somos, tem outros dias que já nos picamos com tudo e com nada, tem outros dias que diz eu vou ter mais paciência, tem outros dias que a tampa começa a saltar e nós temos que respirar mais fundo e dizer vamos moderar o tom de voz, vamos tentar de alguma forma ou de outra. E é assim que nós vamos caminhando. Se não é estas divergências, nós não sabemos realmente se já estamos no patamar mais acima. E ao respirarmos fundo, temos que olhar, cuidado, estás aí por onde não deves. Okay? E devemos, de alguma forma, tentar caminhar e auxiliar o nosso irmão que vai a caminho, ou auxiliarmos nós a eles e eles a nós, porque é um conjunto de fatores que nos levam a estarmos a viver juntos. Eu trouxe aqui Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas de Libertação, que também nos fala. Os traumas, os stresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário que é o modelo organizador biológico, que é o perispírito, certo? Sobre a ação do espírito em processo de evolução, irão expressar-se no campo objetivo como necessidades de moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Para que consigamos entender, eu acho que quase todos nós sabemos isto, o perispírito é um corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Não nos podemos esquecer disto. Vou brincar um bocadinho. Desencarno agora. Estou a fazer palestra. Espero não desencarnar. Okay? E eu fico aqui. Quem fica aqui é o meu perispírito. Como é o meu perispírito? É um fantasma com umas feições diferentes? É igualzinho a mim mesmo. Certo? É o meu corpo perispiritual que continua cá. Certo? Vai dar a palestra. Se houver alguém aí que veja, se calhar consegue, e eu consigo, de alguma forma, continuar a falar, porque senão me aperceber que já perdi o corpo físico. Portanto, é só para nos entendermos o perispírito. O corpo é a roupa que o espírito precisa e que o perispírito precisa para nós conseguirmos, de alguma forma, corrigirmos-nos a nós mesmos e reparar, lá está, os traumas e os stresses que nós trazemos muitas das vezes de vidas passadas para esta nova existência. E ele registra, o perispírito, as experiências vividas. É como se fosse um disco do computador que está tudo lá guardado. Ao reencarnar, o espírito molda o corpo físico, segundo as impressões gravadas no perispírito. Então não é nada ao acaso. Tudo tem um propósito de ser. E eu agora vou entrar na parte de uma psicóloga que me chamou muita atenção, e eu já usei isto também numa palestra
fui fazer num centro em Aveiro, uma psicóloga que se chama Maria de Jesus Candeias. Esta entrevista, ou este estudo que ela fez mesmo um estudo, foi publicado no dia 3 de julho de 2025. Ela analisou 900 jovens na área metropolitana de Lisboa, com idade média de 15 anos. Eu posso vos dizer que a psicóloga não é espírita. Ela fez este estudo. O estudo identificou fatores familiares e psicológicos, como ideação suicida nos jovens, sintomas de perturbação e impulsividade, como principais riscos associados ao sofrimento emocional na adolescência. É só para nós termos um pouquinho de atenção a esta gente jovem que reencarna, que nós achamos que eles são muito evoluídos e eles trazem uma bagagem, lá está os traumas, os stresses, os desconcertos psíquicos, que muitas vezes nós pais e educadores não estamos atentos a estes nossos filhos e a esta nossa sociedade que temos. Os jovens, ela relata-nos que eles sofriam muito. Cerca de 30% dos adolescentes inquiridos já se autolesionaram. 7% tentaram pôr fim à vida pelo menos uma vez. Apenas 13% procuraram ajuda. Dos 900 jovens. A maioria dos jovens revelou ter pensado em suicídio. 18% admitiu pensar diariamente em morrer. Então o trabalho ainda é longo e a contributo da doutrina espírita tem que ser mais abrangente, tem que ser mais forte, temos que estar mais atentos, temos que nos doar mais. Os comportamentos, e ela nos continua a falar, a psicóloga Maria, diz-nos que os comportamentos autolesivos incluem cortar-se, queimar-se, bater-se ou ingerir substâncias com ou sem intenção suicida. Estes atos não são birras, como muitos pais pensam, que são birras, são chamadas de atenção, que os meninos estão a fazer isso, mas que eles que não vão conseguir de alguma forma cortar o fio da vida. Mas sim, sinais de sofrimentos psicológicos profundos. E é aqui que nós todos devemos estar atentos. Laços familiares frágeis, nos diz a psicóloga, falta de afeto e pouca partilha fazem os jovens sentir-se sós e desconectados do mundo. Eles não se sentem conectados com o mundo. Famílias muito rígidas, nós sabemos que elas também existem, também contribuem para que se sintam presos e incompreendidos. E ela vai mais longe. Ela diz que vivemos numa sociedade onde pais e filhos estão desconectados. Os pais não sabem dos filhos, nos diz a psicóloga, e os filhos não sabem dos pais. E agora eu pergunto, como é que nós podemos, de alguma forma, ter um mundo melhor? Ter uma sociedade melhor? Se os nossos jovens trazem já as doenças mentais? E onde nós, como educadores, não conseguimos de forma nenhuma estarmos atentos a estes fatores de risco. Voltando à doutrina espírita, no livro Adolescência e Vida, nos fala assim: o estado de infância e juventude é particularmente relevante para o espírito em processo de crescimento. Olha aqui a doutrina espírita e a psicóloga em sintonia. Nós, ou aqui os estudiosos da doutrina espírita, Joana de Ângeles nos traz a mensagem, e uma psicóloga atenta também a ver os mesmos fatores que Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz. O ser humano é, em essência, fruto da educação, transportando consigo os fatores genéticos que o constituem como consequência das vivências anteriores experienciadas em relações passadas. A educação do jovem deve ser educar de forma contínua, tendo como referência o equilíbrio e a valorização moral. E porquê?
A criança e o adolescente, embora se revelem ingênuos e puros, no sentido de desconhecer os erros, nem sempre o são em sua essência. Nós, sendo espíritos milenares, nós sabemos disto. O espírito que neles habita é um viajante de longas jornadas, acumulando experiências ao longo de sucessivas existências. E eu acrescento mais, vícios ao longo das existências. Eu não estou a falar nos vícios do álcool, do tabaco, da droga, os vícios morais que nós trazemos em nós ainda. E o jovem ainda acumula muito estas experiências. É fundamental incutir hábitos saudáveis desde os primeiros dias da vida física, pois esta é a missão da educação. E a educação inicia-se no momento da existência extrauterina, na barriguinha da mãe. Eu lembro-me que há pouco tempo, eu lembro-me, mal de mim se não me lembrasse, a minha filha estava grávida e eu muitas vezes eu ouvia a falar e ela estava a falar para a barriguinha dela, para o feto, para a criança, que agora já está cá, no mundo. E ela estava a falar para o seu filho, tem calma, estou aqui, né? E eu era assim, não está a falar para quê? Pensei que era o telefone e às vezes até ia ver e ela estava a falar. E nós sabemos muito bem que o espírito ouve, o espírito está ali e ouve, e a mãe auxilia aquele ser a formar o seu corpo também. Então, no meio disto tudo, nós temos que, de alguma forma, ajudar estes seres a crescer. Para este novo propósito, há uma coisa que é indispensável e nós não nos podemos esquecer, é o amor. Mas não chega o conhecimento. Mas não chega. Tem que estar também presente o quê? A disciplina. A disciplina porquê? De forma que as lições transmitidas se gravem profundamente no íntimo e os acompanhem por toda a vida. Educação emocional, e nós vemos isto nas nossas escolas, é essencial na formação do espírito. Ensinar a criança e o jovem a reconhecer e a gerir os seus sentimentos. Isto é um problema grave também nos jovens, não conseguem de alguma forma gerir os seus sofrimentos e os seus sentimentos, ajudam a prevenir o sofrimento silencioso que está dentro deles. Como autolesões, como nos falou a psicóloga, não é? Pensamentos suicidas, que nós vemos isto hoje, e hoje eu posso dizer que nós temos muitos jovens a suicidar-se. Camada jovem. Não são compreendidos e cortam o fio da vida. E porquê? Porque falta moralidade em casa, falta Jesus no coração dos jovens, falta disciplina dos pais, falta atenção dos pais. E porquê? Porque a vida é um corre-corre. E eu, se fizer mais umas horinhas, hoje vão-me desculpar com muita franqueza, e se eu fizer hoje mais umas horinhas eu vou ter mais 100 euros e se calhar para o Natal eu posso lhe comprar um iPhone, mas não lhe dou a minha presença, que é mais forte, que é essencial. O iPhone é novidade, é muito giro, sim senhor, mas daqui a uma semana já saiu 10 ou 12 ou 14 ou 16 ou 17 e aquele já não serve. Eles já querem um outro. E vão tentando de alguma forma colmatar o íntimo, a falta do amor que deve estar presente na família para educar estes jovens e estas crianças com esses eletrónicos que os pais muitas das vezes oferecem. E eu não sou contra oferecerem, mas temos que estar atentos àquelas mentes que reencarnam com os traumas, com os stresses, com os desconcertos psíquicos que vêm cá para evoluir. Eu posso-vos dizer que Bezerra de Menezes tem uma mensagem que ele diz que os espíritos vêm com muito medo. Nós temos medo de morrer. E morremos e fazemos um filme. É um filme. Aquilo eu entendo a dor, porque também passo pela dor de regressarem a casa. Vamos pôr isto em termos espíritas. Dos nossos irmãos regressarem a casa. É uma dor. Mas Bezerra de Menezes nos diz, no livro Sublime Sementeira, ele nos fala sobre isso, numa mensagem, e diz-nos que os espíritos têm muito medo de reencarnar. Têm medo que não consigamos, nós, sociedade, auxiliar-nos a eles evoluir. Quando nós perdemos o corpo físico, bem ou mal já cumprimos a nossa missão, a nossa prova, a nossa expiação, como o queiram chamar. Quando nós vamos reencarnar, nós vimos assustados,
Porque será que nós vamos conseguir? Será que vamos ter ali pais de poço, família de poço, que consigam de alguma forma incutir a disciplina, incutir o estudo, incutir a moral de Jesus para que eu consiga crescer? Pensemos um bocadinho nesta parte educativa, para que todos nós, através do diálogo seguro com as nossas crianças, num ambiente seguro, no desenvolvimento moral e não de esquecer a parte espiritual, sermos pais presentes, compreensivos, são instrumentos valiosos na evolução dos nossos filhos e dos nossos jovens. Está bem? No mesmo livro, Adolescência e Vida, nos fala na tecnologia. Ela faz falta, não podemos dizer que não. Ela é a evolução do mundo. Diz-nos isto. À medida que a ciência e a tecnologia ampliam os horizontes do conhecimento humano, proporcionando comodidade e realizações edificantes que favorecem o desenvolvimento da vida, surgem também audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência. Contudo, muitos desses conceitos derrapam em abusos intoleráveis, conspirando contra o processo moral e ético da sociedade. Neste cenário, os principais prejudicados quem são? São os jovens, as crianças, que ainda imaturos deixam-se seduzir pelos excessos das sensações primárias, comprometendo-se a própria existência terrena. Então eles comprometem a própria existência terrena. Esses abusos, e eu vou mais longe, podem comprometer o progresso ético e moral da sociedade. Em vez de promover bem-estar comum, certos usos da tecnologia afastam os jovens de valores essenciais como o respeito, nós sabemos disso, solidariedade. Ainda há pouco vimos uma criança, ou várias crianças, que eu sinceramente ficamos mesmo aflitos a ver que numa porta, numa escola, a outra criança ficou sem os dedos da mão, não sei quantos foram, porque eu sinceramente ouvi a mensagem e fiquei logo arrepiada. E nós temos que punir as crianças, nós temos que educar aqueles irmãos que são doentes. Os meninos que cometeram esse ato são doentes, porque falta ainda muita educação consciente, falta orientação familiar, comunitária, que ajudam de alguma forma também ética, com responsabilidade e construtiva nesta tecnologia. E nós temos um antídoto eficaz contra esse mal crescente que se alastra no mundo como um contágio pernicioso. Qual é? A educação. Não nos podemos esquecer realmente deste fator importante. Mas não uma educação qualquer. Vamos dizer que ela está para ali, qual é a educação que ela acha que devemos dar. Qual é esta educação? É uma educação no sentido mais amplo, que vai além dos manuais escolares, integra os valores éticos da família. Já chegaram lá onde eu quero chegar. Da família, da sociedade e da religião. Mas não uma religião qualquer. Não uma religião convencional, mas sim aquela que assenta em fundamentos, vamos lá, científicos, filosóficos, de natureza existencial, sustentada pela moral vivida e ensinada por Jesus. Os nossos jovens já não vão lá com Adão e Eva, que foi os primeiros homens, que a Eva comeu a maçã e foi a mulher que pecou. Os nossos jovens já não vão nisso. Não vamos por aí. Eles têm muitos porquês. E nós temos que estar à altura, ou a sociedade tem que estar à altura, de alguma forma, de conseguir auxiliar esses jovens. E torna-se urgente que pais, educadores, assumam o compromisso e repensem a conduta moral que deve ser transmitida às novas gerações. Com o intuito de evitar a derrocada da cultura e da civilização, que se encontra à beira de um dos períodos mais sombrios da história. Isto Bezerra de Menezes também nos fala. E um livro
A adolescência e a vida também nos falta. Não nos podemos esquecer disto. Vamos recuar no tempo, vamos recuar aqui 300 anos antes de Cristo. Será que eles já falavam na educação 300 anos antes de Cristo? Diz-nos assim. Aristóteles já afirmava que os adolescentes são impetuosos, irascíveis e tendem a deixar levar por impulsos, mostrando uma certa irritabilidade no comportamento juvenil. Portanto, isto não é novo para nós. Quem é Aristóteles? É mencionado como marco histórico, representando o início de uma tradição filosófica que valoriza a formação do caráter e da razão. Mas também temos Platão. Por seu lado, é citado como uma advertência sábia, e ele diz-nos, Platão nos diz, não se despeje fogo sobre fogo, referindo-se à importância de evitar o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens antes dos 18 anos, devido a uma suscetibilidade natural, ou seja, não se deve intensificar os impulsos já instáveis que os jovens têm com substância que os agravem. Eu fui buscar a história para que nós consigamos entender que realmente o problema é o mesmo. Nós temos o mesmo problema na parte da educação e da moral. E depois temos agora a comunicação social, que desde cedo a comunicação social exerce uma influência marcante e crescente sobre os adolescentes. Nós temos assim, durante o período lúdico, esta fase da brincadeira, da imaginação. Os nossos jovens são expostos a mitos eletrónicos, personagens agressivas, e nós não nos podemos esquecer disto, tanto agressivas como cruéis, que recorrem à violência e à astúcia como forma de resolverem conflitos. Basta olharem para as redes sociais, para os YouTubes, para os TikToks, para as televisões hoje em dia. É isto que nós temos na nossa sociedade e que moldam negativamente a forma como os jovens percebem o mundo. Então eles acham que é natural, que aquilo é tudo muito normal. Isto mostra claramente que são comportamentos destrutivos. Pais que impõem, também temos este fator, regras de forma desequilibrada, guiados por caprichos ou interesses mesquinhos, sem considerar o estado emocional dos filhos. Certos pais empurram os adolescentes, e nos diz Joana de Ângeles, ainda destruturados para convívios de colegas igualmente imaturos. Noutras situações, nós vamos ver progenitores irresponsáveis que delegam a educação a terceiros, nós vemos também isto acontece, ignorando as necessidades afetivas e morais dos filhos. Quando os pais se limitam a fornecer ou ser fornecedores só de bens materiais, sem afeto ou interesse genuíno pela felicidade dos filhos, geram o quê? Rancor, frustração, imediatismo. Sentimento que se voltam contra a própria sociedade, e nós estamos a ver muito isto nas nossas escolas. Então é urgente uma educação ética destes seres, afetiva, consciente e que envolva o quê? Presença real dos pais, orientação equilibrada, crítica aos moldes violentos de cultura digital, mostrar aos filhos que aquilo é errado, que aquilo não se faz, e os resgates que nós devemos fazer dos valores morais e espirituais, que se perde. Não há religiosidade nos jovens. Fica para segundo plano. Se a criança quiser ir antes ao futebol, ou seja, onde for, falo no futebol como um desporto qualquer, como uma natação, a catequese ou a evangelização é aquela hora, os pais, primeiro, vais para aquilo que te vai dar visibilidade, se calhar vais ser um Ronaldo no futuro e procuramos isto para as nossas crianças. E Jesus fica onde? E depois vêm as revoltas, porque nós trazemos, lá está, do passado, trazemos as nossas frustrações connosco e vivemos uma vida de aparência e quase a explodirmos de dentro para fora. A primeira faísca que aconteça na nossa sociedade, ou com um vizinho, ou com um coleguinha, ou seja, com o que for, explode a criança. E porquê? Porque falta a ética, falta a moral,
falta-lhe a firmeza dos pais, na firmeza não de serem muito severos, mas de compreender os filhos, de ter diálogo, de conversar. O hábito de comermos à mesa perdeu-se, e desculpem a minha franqueza, comermos todos juntos à mesa e conversarmos, de alguma forma, com estes seres que necessitam de nós, que somos os educadores. Eu fiz isto mais depressa nas jornadas, só me deram 30 minutos, não sei como é que eu consegui fazer isto nas jornadas. Vamos aqui à parte também no livro Adolescência em Vida. Sentindo-se impossibilitado de se autorrealizar, o adolescente que provém de uma infância marcada pelo desprezo, refugia-se em si mesmo, rebelando-se contra a vida, que é muitas vezes a projeção inconsciente de uma família desestruturada e contra todos, o que constitui uma verdadeira desdita. Daí ao desequilíbrio na desarmonia psicológica a que se encontra, vai apenas um passo. Depois temos aqui um problema, e vocês vão dizer, ela hoje só traz problemas. Não, também trago soluções. A solução é o amor, é a evangelização, é mostrarmos Jesus, é mostrarmos Deus aos nossos jovens e às nossas crianças. Mas temos um problema também com os pais. Habituam-se ou habituaram-se a recorrer a medicamentos sob qualquer pretexto. Está no livro Adolescência e Vida. Especialmente Valium, podemos Librium, como forma de buscar o equilíbrio ou repouso. Oferecem aos filhos estes estímulos negativos. Ao demonstrarem incapacidade para suportar esses problemas sem o auxílio de mecanismos químicos ingeridos, eles abrem na mente dos jovens, ou da prole, como lhe queiram chamar, para que eles procurem de alguma forma estas drogas. Eu não estou a dizer que os pais fazem isto por mal. Eles tentam auxiliar os filhos com estes mesmos químicos. As drogas transformadas numa verdadeira epidemia, que ainda hoje é uma epidemia, que avassalam a sociedade e representam uma ameaça constante de violência e loucura. Depois temos o alcoolismo, temos disfarçado sob rótulos, que nós sabemos, não é? Que são estas bebidas sociais, que se bebe socialmente, que não faz mal. Temos o tabagismo, ou o tabaco, ou o cigarro, como queiram chamar, que é destruidor e é responsável por graves enfermidades do aparelho respiratório, criando dependência difícil de controlar. Vou avançar, que já está a terminar a minha hora. A religião. Será que a religião é importante? A religião desempenha um papel importante na formação moral e cultural do adolescente, por propiciar-lhe a visão da imortalidade, ampliando sua compreensão sobre a realidade da vida e os seus objetivos essenciais. Não sou eu que o digo, é Joana de Ângeles. A religião tem como objetivo essencial qual? Conduzir ou reconduzir a criatura ao Criador, auxiliando a reconhecer a sua procedência divina, obscurecida pela rebeldia da própria conduta, não é a conduta do outro, é a nossa própria conduta. A religião deve acompanhar os passos pelos labirintos interiores, mantendo-se sempre aberto ao diálogo. Assim torna-se um auxiliar valioso para todos nós, para as nossas crianças, para os nossos vizinhos, para os nossos sobrinhos, seja para quem for. Porque traz a paz interior. E nós esquecemos. Uma pesquisa, e eu li muito das pesquisas de Maria Teixeira Oliveira, à Universidade de Coimbra, eu fui buscar os estudos que não são espíritas. Este estudo foi realizado em 2020, demonstra que a religiosidade pode atuar como fator protetor contra o consumo de substâncias, especialmente entre adultos e jovens. Para terminarmos, e eu não podia deixar de terminar sem falar do amor. O amor é em todas as faces da existência o alimento essencial da vida. É graças ao amor, seja ele presença constante ou ausência marcante, vivido na infância e na juventude, que os futuros cidadãos aprenderão a enfrentar os desafios da existência,
tornando-se construtores do bem ou agentes da desordem. O caráter, afinal, é moldado pela afetividade que amadurece ao longo do tempo, orientando estes nossos jovens, não é que nós estamos a falar agora nesta parte jovens, no seu discernimento, na intelectualidade, nas escolhas do que é justo e virtuoso e afastando-se do que é nocivo ou equivocado. Jesus nos fala que o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto está em João. Jesus ensinou que o verdadeiro amor é aquele que se doa, é que perdoa, que acolhe sem exigir nada em troca. É o amor do bom samaritano, que ajuda o desconhecido, o amor do pai, que recebe o filho pródigo com festa, o amor que cura, o amor que consola, que se sacrifica pela paz do outro. Esse amor puro não julga, e nós não nos podemos esquecer que o amor não julga, não exclui, não se vangloria. Ele é silencioso, ele é firme, esse amor. Foi esse amor que levou Jesus a lavar os pés dos discípulos, a tocar os marginalizados, a perdoar os que o crucificaram. Amar como Jesus amou é o maior desafio, mas também é a maior libertação.